Você já sentiu que carregava um peso que nem sabe de onde vem? Talvez o cansaço que você sente hoje não seja do que é seu, mas do que você pode ter pegado dos outros no meio do caminho. Talvez sem perceber você tenha se tornado o alicerce dos dramas, das crises, das falhas, das dores alheias que não nasceram em você. Hoje eu quero te contar uma verdade que a maioria das pessoas ainda não entenderam. Não porque não queiram, mas porque ainda estão presas na ilusão de que amar é se responsabilizar por tudo e por todos, mas não é. Cada ser humano veio para esse mundo com um desafio do próprio jogo e não. Isso não é uma frase para você anotar bonitinha no seu caderno de autoajuda. É uma realidade muito profunda da nossa existência. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Maia Nascimento. Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala sobre espiritualidade, neurociência, filosofia, psicologia em prol do nosso autodesenvolvimento espiritual, sentimental, social e intelectual. E hoje eu quero compartilhar com você um pensamento que vai ajudar muito a você pensar sobre o que eu vou te dizer. Anota aí. Nada tem uma influência psicológica mais forte sobre os filhos do que a vida não vivida dos pais. Esse pensamento, ele veio de Carl Jung e ele nos revela algo muito profundo. Muitas vezes, o peso que carregamos não é apenas emocional ou circunstancial, é também ancestral e invisível. Ele nos lembra que absorvemos não só o que foi dito e feito, mas também o que foi reprimido, evitado ou deixado inacabado por quem vem antes de nós. Isso nos convida a olhar para dentro de nós com mais compaixão e perceber que talvez o cansaço que sentimos hoje venha da tentativa, mesmo que inconsciente, de completar histórias que nunca foram nossas e nunca serão. Agora vamos imaginar que a nossa vida é como uma grande escola, onde cada alma, ou seja, eu, você, o vizinho, o colega do trabalho, o colega da faculdade, recebemos um currículo que precisa cursar. Tem quem esteja aprendendo a lidar com as perdas para despertar o amor incondicional. Outros podem estar enfrentando a solidão ou a rejeição para se encontrar a própria companhia. Há os que mergulham em escassez para lembrar que o verdadeiro poder vem de dentro dele. Com isso, percebemos que nenhum caminho é por acaso e nenhuma dor é um desperdício. A justiça da vida, ela não está em tornar os caminhos de todas as pessoas iguais, mas na sabedoria de que cada ser humano precisa experienciar para evoluir. O que é leve para você talvez seja insuportável para o outro. Já pensou nisso? O que parece um fardo para o outro talvez seja exatamente o que a alma dele escolheu para expandir a sua própria luz. Mas é aí que entra o grande engano. Quando você acredita que precisa resolver o desafio do outro, que precisa sentir a dor do outro como se fosse a sua, que precisa salvar o outro do próprio destino, e nisso você começa a carregar um peso que não é seu. Você começa a viver uma existência sobrecarregada de frustrações que não nasceram na sua própria história, mas que você absorveu na tentativa de querer ajudar. Mas saiba que isso não é compaixão, isso é uma confusão de papéis. É o medo de ver o outro sofrer enquanto você segue feliz, enquanto ele está sofrendo. É também um desejo inconsciente de controlar a dor alheia, talvez porque você nunca aprendeu a lidar com a sua própria dor. E essa confusão faz com que você se abandone. Deixe de olhar para suas próprias necessidades, deixe de olhar para a sua criança interior, para suas feridas que ainda estão abertas, porque está ocupada demais lidando e tentando resolver a equação da vida de quem está ao seu redor. Isso é ainda mais comum em mulheres que se tornam mães de todos, menos de si mesmas.
É por isso que tantas pessoas estão vivendo com uma exaustão emocional e física grandiosa. Elas estão vivendo várias histórias ao mesmo tempo, mas nenhuma delas é a sua própria história. Estão tentando salvar os pais, os filhos, os parceiros, os amigos, os colegas, mas se esqueceram de salvar a si mesmas da própria negligência interna. Sabe o que eu aprendi ao longo de tantos anos da minha vida com a psicanálise, com a espiritualidade, ouvindo centenas de histórias? É que ninguém mesmo está onde está por acaso. Pode ser rico, pobre, espiritualizado ou não. Cada um está vivendo o que precisa viver para expandir a sua própria consciência. O sofrimento, a dificuldade que cada um carrega tem uma pedagogia sagrada por trás e ela é única. O que parece escuro hoje pode estar lapidando uma nova versão de alguém amanhã. O que parece estar um caos no momento presente na vida de alguém pode estar gerando uma ordem silenciosa e interna, porque pensamento e emoção não param um só segundo. Eles criam a realidade o tempo inteiro e essa realidade é moldada muitas vezes pelas lições que cada alma escolheu viver antes mesmo de nascer. E se o outro está sem grana, talvez ele precise aprender a criar essa grana, a acessar o próprio poder de manifestação, a confiar na sua própria capacidade de transformar a sua realidade. E não é você quem tem que resolver isso por ele. Ajudar não é assumir o leme do barco da outra pessoa. É, no máximo, apontar um norte e confiar que ele vai aprender a navegar sozinho. Ah, então você, Maia, não ajuda ninguém? Claro que eu ajudo sim, mas eu não salvo ninguém. Eu não assumo a responsabilidade que é do outro. Não entro no barco afundado para tentar manter o outro respirando. Jamais. E eu não faço isso porque eu sei que isso não é amor. Isso é um medo de ver o outro sofrer. E o medo, ele não salva, ele só sufoca. Agora, quer realmente ajudar alguém? Então permita que o outro viva o que ele precisa viver. Confia na sabedoria da alma dele. Confia que ele vai saber o que fazer com as dores que a vida lhe trouxer. Esteja presente se ele pedir apoio, sem roubar dele o poder de crescer. Enquanto isso, você volta para o seu jogo, foca no que é seu, porque é vencendo os seus próprios desafios que você evolui, porque é se responsabilizando por você que você inspira o outro a fazer o mesmo. O seu exemplo pode ser muito maior que a sua ajuda física. Sabe por quê? A consciência individual não se expande tentando carregar o mundo nas costas. Ela se expande quando você, por si só, percebe que o mundo já está sendo cuidado por uma inteligência muito maior e superior que vai muito além das nossas capacidades imaginativas. Quando você, enfim, entende que o seu papel é cuidar do seu pedacinho de realidade, com amor e leveza, você está fazendo o seu verdadeiro papel na vida. Então, solta o que não é seu, respeita o tempo do outro e volta para a sua casa, para dentro de você. Hoje, como um convite, eu te proponho uma escrita terapêutica. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Você pega papel, caneta e responda essas duas perguntas. O que eu estou carregando que não me pertence? E segunda, de quem é essa dor que eu estou tentando curar em mim? Após escrever, deixe a verdade sair de dentro de você. Escreva sem se julgar. Às vezes, só de nomear a dor, ela se dissolve. E lembra, você não está quebrada. Você está sendo reconstruída. Se essa conversa toca você, eu peço que compartilhe com quem você desejar. Me acompanha nas redes sociais, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder
nenhum conteúdo. E se quer aprofundar ainda mais a sua jornada, eu te espero lá nos meus cursos. E lembre-se sempre, desperte com inteligência. Até mais!